E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando dos riscos, tá certo, de uma reforma num apartamento, num condomínio. Aqui no estúdio com a gente, Herta Dantas, que é arquiteta. Herta, tem uma coisa que é muito comum, que a gente vê quando a gente percorre apartamento, é que assim, as pessoas querem muito acompanhar as tendências. Às vezes o prédio não foi construído com aquela possibilidade, mas aí a pessoa quer, por exemplo, vem a sala e tem a porta para a varanda. E agora a moda é varanda gourmet. Então todo mundo quer integrar para fazer uma grande sala, para ficar assim, várias salas, né? Um ambiente só, dividido apenas por móveis. E aí, outro problema, eu queria tratar dois assuntos. Essa abertura e também aquela troca. Às vezes, ou vem com uma janela, que as pessoas não querem, ou vem com aquela varanda, aquela de metal, e aí as pessoas também não querem, e aí começa a colocar aquelas cortinas de vidro. Então, nesses casos da integração, havendo a retirada da porta, ou até mesmo daquelas paredezinhas laterais que nós chamamos tecnicamente de bonecas, né? Que seriam as laterais à porta. Para que isso ocorra, tem que checar a questão estrutural, se não vai afetar realmente com a retirada, e confirmar no regulamento do condomínio se é possível realizar, porque essa mudança pode ser entendida como descaracterização de fachada. Aí fica a sua unidade sem a porta, a unidade ao lado com porta. Alguns condomínios não permitem, entendem que isso é alteração de fachada. Sobre o envidraçamento, também como eu havia falado anteriormente, precisa ser acompanhado e ter uma ART ou ORT, que é do engenheiro ou de um arquiteto, por conta dos riscos, né? Da instalação desse envidraçamento, da possibilidade de acidentes sobre isso. Então, tudo que a gente tenta executar dentro de uma unidade residencial ou comercial, ela tem que estar dentro das normas e tem que ser acompanhada por um profissional. Porque muitas vezes as pessoas procuram diretamente as empresas para fazer essa instalação, e aí a gente pode dar um exemplo, região da praia, tá? Onde, por exemplo, tem períodos aí que a gente está acompanhando muito vento, e aí você coloca aquilo ali com uma empresa que não tem nenhum, sei lá, um tipo de garantia, enfim. Isso. Claro que duas coisas. A empresa que não tem um produto de qualidade ou não instalou de forma adequada pode causar um acidente. Você já imaginou uma placa daquela, uma lâmina daquela? E o risco da execução, né? Quem vai responder por um acidente que na possa hora ocorrer... da implantação. Exatamente. E é preciso fazer uma manutenção, porque aquilo ali são pecinhas que vão correndo ali dentro para aquilo ali não ficar frouxo, porque senão fica pendurado. Então, através de quem for executar, você pode estar firmando esse período de manutenção periódica, né? O que é que a gente precisa checar dentro daquelas instalações, seja trilho, seja o vidro, seja a corrediça, enfim, tudo que tiver implementado para que aquele sistema funcione. Aí é uma troca entre você e o seu fornecedor e ficar de olho. Sobre essa questão da modernização de alguns apartamentos, vamos tentar aqui trazer exemplos de apartamentos mais antigos. E aí as pessoas querem modernizar. Certo. Só que nem sempre tudo é possível, porque a estrutura do apartamento não foi construída para aquilo, a rede elétrica não foi feita para suportar aquilo. Por exemplo, um apartamento muito antigo. E aí você quer sair colocando uma série de coisas ali dentro, nem sempre isso é possível. Qual é o procedimento? O que as pessoas devem buscar? Eu acho que em qualquer situação, bom senso. Não é apenas a sua vontade naquela unidade, né? Você tem que ter o entendimento do todo. Imagine que você vai... Por quanto tempo de vida você pretende ficar naquele espaço? E o quanto isso intervém na vida do outro? Então, é uma questão de bom senso. Você tem que buscar tecnicamente, se resguardar tecnicamente sobre os impedimentos, seja a carga de um piso, seja o envidraçamento, seja as limitações de instalações elétricas, especialmente nesses empreendimentos mais antigos. A gente tem que ter um cuidado com instalações elétricas e hidráulicas. O risco, por exemplo, da troca, entrou na moda agora, que aí tem que ter ilhas
para colocar ali o fogão no meio de uma forma que quem está na cozinha interage aqui para quem está na sala. E aí você tem que deslocar toda aquela tubulação de gás. Para que isso seja realizado, quando não vem na unidade, ou seja, quando o empreendedor não lhe entregou esse pacote de possibilidades, é realmente uma análise técnica junto com o condomínio. Então, o proprietário é responsável, o profissional envolvido é responsável e o síndico, como gestor de todo aquele complexo, ele tem a responsabilidade da fiscalização, da execução daquilo que foi entregue. E na prática, como é que isso deve ser feito? Porque, olha, a pessoa vai entregar um documento explicando o que é que vai acontecer na obra, mas, assim, o síndico não tem como exigir que ele, olha, eu quero entrar para conferir a obra dentro do seu apartamento. Como é que vai funcionar esse acordo aí? Eu acredito que seja uma conversa mais amigável. Ele tem que fiscalizar, está na norma, então ele tem que atender a isso. Ele pode, por exemplo, pedir, olha, a gente já sabe que o prédio não suporta piso da especificação tal, o revestimento... Ele pode exigir... Ele pode alertar antes da entrega ou até do desenvolvimento desse projeto. Pode haver uma conversa, acho que é o bom senso, né? Pode haver uma conversa antecipada com esse administrador de que, olha, eu pretendo fazer uma reforma e ela vai durar tanto tempo, e aí ele pode passar informações que de repente não estejam no regulamento, para que para o profissional ou para que esse proprietário se adeque. A partir daí, faz-se um plano detalhado dessa reforma, entrega ao condomínio e o condomínio tem que fiscalizar, porque qualquer coisa que não esteja dentro daquela programação de execução envolve o todo. Pode danificar o vizinho de baixo, pode danificar o que está do seu lado, ou pode trazer futuramente alguns contratempos, dores de cabeça na estrutura do prédio que não foi prevista. Então, o administrador, ele é um fiscalizador. A responsabilidade é do proprietário e do técnico que assina aquela responsabilidade técnica daquela reforma. E aí, no caso da pessoa não ter contratado esse profissional... Ela se torna a responsável. Mas ela tem que entregar, independente do acompanhamento profissional, um plano para o síndico. Seja através de um documento, de um ofício, informando que vai trocar tal acabamento, de tais ambientes, mas ele tem que regulamentar a obra dele de alguma maneira. Ele tem, por exemplo, o síndico tem como exigir, olha, você vai colocar aquela cortina de vidro, eu preciso que você anexe a RT? Tem como exigir porque existe uma norma, existe um órgão fiscalizador, e existe a sua responsabilidade diante do que você está fazendo dentro da sua unidade, né? Então, eu acredito que a exigência não é questionável. Quem tem que exigir isso é o proprietário, quem está contratando o serviço, ou o síndico do proprietário? Por exemplo, eu contrato para a pessoa colocar aquela cortina de vidro. Eu peço essa documentação à pessoa da empresa ou eu providencio essa documentação? Por bom senso, o ideal era que você se antecipasse, providenciasse e entregasse ao síndico. Não havendo isso, o síndico tem que estar sempre alerta sobre o que está acontecendo nas unidades para bater lá na porta, ou então uma entregazinha de um documento informando que precisa que aquilo seja formalizado de alguma maneira para resguardar todo mundo. A gente vai precisar dar só mais uma pausa, porque a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, que assim, por onde a gente passa, assim, todo mundo já conhece alguém que fez uma reforma num apartamento, mas será que aquela pessoa buscou ajuda de um profissional? Será que ela sabia o que ela estava fazendo, que não colocasse em risco futuramente ou até de forma imediata mesmo as outras pessoas que moram, seja no condomínio de casa, seja no condomínio de apartamento ou até mesmo no condomínio comercial? Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. 2 minutos.